Bom dia e bem-vindos ao programa Descobertas e Aventuras. No programa de hoje temos como tema principal a paisagem nuclear. Turismo, personificação e exposição na zona de Chernobyl vão ser algumas das temáticas hoje aqui apresentadas. Para dar início ao programa, temos uma reportagem realizada por uma das nossas repórteres que esteve ainda há dias em Chernobyl. Boa tarde, caros telespectadores. Espero que se encontrem todos bem aí em casa e que estejam a gostar do tema escolhido para o programa de hoje. Como podem ver, hoje não me encontro em Portugal, mas sim na Ucrânia, na cidade de Pripyat, para vos dar a conhecer um pouco daquilo que aconteceu neste local há 35 anos atrás. Ora, na madrugada do dia 26 de abril de 1986, no reator nuclear número 4 de Chernobyl, na Ucrânia, ocorreu então o grande acidente de Chernobyl, devido a um aumento repentino de energia durante um teste de segurança dos sistemas de reatores. O acidente surgiu através de uma combinação de falhas que resultou então no acidente e no incêndio que libertaram grandes quantidades radioativas para o meio ambiente. O fogo apenas foi contido no dia 4 de maio de 1986, onde várias equipas utilizaram helicópteros para despejar areia como forma de parar o fogo e libertação adicional de material radioativo, e também ainda utilizaram boro como forma de prevenir reações nucleares adicionais. Após algumas semanas, estas equipas procederam à construção de uma estrutura temporária nesta zona, denominada de sarcófago, com o objetivo de limitar a libertação adicional de material radioativo para o meio ambiente. A criação deste sarcófago, como eu disse, era suposto ser uma estrutura temporária. Dado que não foi esse o caso, após alguns anos, alguns especialistas começaram a ter alguma preocupação com esta estrutura, pois esta continha e poderia conter grandes e altos níveis de radiação no seu interior. Já a acabar aqui a nossa reportagem hoje em Pripyat, gostava ainda de poder salientar uma pequeníssima curiosidade, é que a nível mundial apenas existem 2 acidentes classificados com o nível 7. O nível 7 é o nível máximo na escala internacional dos acidentes nucleares. É então o acidente de Chernobyl, que hoje estamos a relatar aqui no nosso programa, e ainda o acidente de Fukushima, no Japão, em 2011. Despeço-me então aqui da cidade de Pripyat e volto a emissão para Portugal, onde eu espero que vocês, caros telespectadores, continuem a acompanhar desse lado. Obrigada! Esta foi a reportagem em Chernobyl. Agora, em estúdio, temos a nossa repórter que nos vai falar um pouco sobre a experiência turística na zona de Chernobyl. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite para esta entrevista que me permitiu abordar o tema da experiência turística. Com esta entrevista foi então possível averiguar que esta zona de exclusão de Chernobyl foi aberta a visitantes e desde então a procura pelo epicentro tem vindo a crescer. Além disso, após a criação da série da HBO sobre o acidente de Chernobyl, que estreou em 2019, o interesse e a curiosidade por muitos também tem vindo a crescer. Chernobyl é um exemplo de Dark Tourism, tem vindo a registrar desde 2014 um crescimento exponencial. Isto é, o número de turistas passou de 8 mil para 70 mil. Contudo, apesar do número de turistas aumentar a cada ano que passa, assim como a curiosidade e interesse por Chernobyl, é necessário garantir o objetivo mínimo, a segurança máxima de cada turista quando cruza os limites da zona de exclusão. Existem 21 rotas que os turistas podem realizar, aprovadas pela Agência Estatal para a gestão da zona de exclusão, e são estas 13 percursos terrestres, 5 aquáticos e 3 aéreos. Por exemplo, em Portugal existe uma única agência de viagens, a PBS Travel, que comercializa um pacote com viagem, alojamento e excursão para Chernobyl, onde o preço mínimo para uma pessoa em época baixa são 400 euros. Por fim, será curioso realçar ainda que, no início, os grupos que visitavam Chernobyl eram apenas equipas científicas e fotógrafos. E atualmente observamos a criação de um novo destino turístico que desperta interesse por parte de todos os viajantes. Hoje, o turista é muito mais curioso e informado, e este caso do acidente de Chernobyl fez criar um elo entre o lado emocional e a curiosidade de perceber o que realmente aconteceu e visitar assim o pós-acidente.
Agora, com o tema introduzido, vamos dar início ao debate com os nossos convidados, Alexandra, Beatriz, Bruno e Cláudia, onde vão debater sobre o artigo e os modelos apresentados ao longo do mesmo. Começamos então por si, Cláudia. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer o convite e em como estou muito grata por poder participar neste debate. Gostaria de começar pela análise do artigo, em que nos podemos deparar com o autor a descrever a realidade sentida pelos visitantes mal à porta do autocarro se abre e se apercebem que chegaram à zona. Sentimentos como expectativa, ansiedade, medo e curiosidade descrevem aquilo que os visitantes sentem neste momento. O autor descreve que os visitantes se dividem em dois grupos. Aqueles que mal saem do autocarro e chegam aos locais, tiram fotos e muitas vezes param ao meio do caminho sem saber se aproximaram demais. Enquanto outros não começam a andar até que sejam acompanhados por um guia turístico ou outro visitante. Outros aspectos a observar são os níveis de radiação que variam de acordo com a temperatura e o vento, tornando este um delineamento radiometricamente arbitrário. Todavia, durante o passeio pela zona, o autor e os outros visitantes visitam as áreas mais contaminadas e os visitantes são alertados para não fumar ou comer, de forma a evitar contaminações internas. Estas recomendações são dadas, para além de zelar pelo bem dos visitantes, para tentar evitar atritos com a polícia que se encontra a fazer o policiamento do local do novo confinamento seguro. Muito obrigada, Cláudia. Passamos então agora à nossa próxima convidada, Alexandra. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer o convite neste debate. Inicialmente gostava de apresentar a teoria da fenomenologia da percepção do filósofo francês Merleau-Ponty, Pointing and Naming. Neste modelo de apontar, as ações do sujeito são entendidas como construção do mundo por meio do discurso e linguagem e produção de objetos para a percepção, definidos como conceitos no pensamento. Exemplificando com a visita analisada no artigo, este pode ser observado quando os turistas começam por apontar para o sarcófago e o Reactor 4, indicando barreiras invisíveis que são lidas através do aparelho Gator. O que motiva o turista é o desejo e a curiosidade. Como tal, o fascínio pelo lado sinistro da natureza humana tem vindo a crescer com o tempo. O caso de Chernobyl que apresentamos hoje é claramente um exemplo de Dark Tourism, pela particularidade de envolver espaços historicamente associados a tragédias e mortes. O facto de os turistas tirarem fotos e sentirem desejo por visitar este local acaba por promover este tipo de turismo e fazer da radiação um produto turístico. Já que estamos a falar de Chernobyl, seria também interessante abordar a floresta Red Forest, que compreende cerca de 400 hectares de terreno e continua a ser atualmente uma das áreas em ambientes externos mais contaminados e radioativos do planeta. Quando ocorreu o acidente, foi necessário cortar as árvores, pois transmitiam um grau de radioatividade bastante elevado. Contudo, as árvores que cresceram também vieram com grandes quantidades radioativas, pois o solo continua contaminado. Desta forma, é estritamente proibido visitar a floresta por dentro. Ao continuarmos a análise do artigo, verificamos que os turistas, quando chegam ao Red Forest, recebem os principais avisos sobre evitar tocar na relva e na borda da estrada, onde os níveis de radiação são mais altos. Assim, podemos dizer que o modelo aqui apresentado trata-se de apontar, Gesturing Towards the Invisible, onde o autor começa por apontar para a Red Forest, não por esta ser realmente vermelha, mas pelo facto de os ventos na época terem deslocado um alto nível de radioatividade e, consequentemente, provocado a decadência da floresta, originando um tom vermelho acastanhado no tronco das árvores caídas. Citando Merleau-Ponty, o conhecimento de radioatividade da Red Forest é para os visitantes um produto do meu Pointing and Naming. Muito obrigada, Alexandra. Passamos agora a palavra ao nosso próximo convidado, Bruno. Boa tarde, quero também agradecer o convite para participar neste debate, mas ao iniciar um modelo penso que apontar e nomear, como foi referido anteriormente, serve apenas como um modelo para uma construção do mundo através de discurso e linguagem, e para uma construção da junção entre a radiação, o corpo envolvido e a paisagem, é necessário exigir uma rejeição do modelo baseado à distância. Então, neste sentido, gostaria de apresentar o modelo de Merleau-Ponty, que apresenta o modelo de plunging, pode ser entendido como emergir e é uma alternativa ou uma oposição ao modelo do pointing and naming. No artigo podemos verificar que após o autor começar a emergir na erva do local, este evidencia a contaminação, que oferece ao sujeito uma unificação entre a paisagem e o mesmo. E assim, neste modelo, podemos continuar a dizer que o sujeito é a figura central que inicia a unificação, como já acontecia anteriormente. No entanto, um obstáculo encontrado é que a abertura à exposição não foi iniciada de livre vontade, uma vez que existem materiais do ar não visíveis. Se voltarmos ao exemplo da visita, os turistas foram expostos à contaminação da radiação antes de emergir com a mesma, ou seja, a exposição só é conhecida depois do facto de sermos expostos. E para Harrison, o problema do modelo de plunging
é preservar e reforçar a ideia de que o plunging é uma teoria válida e aplicável, mas não em todos os casos, como é o caso da radiação, porque esta, apesar de estar presente, não é visível, e de acordo com Ellison, o foco é a presença e a visibilidade. Assim sendo, uma vez que a exposição é inevitável, o sujeito principal deixa de ser a figura central que inicia a atividade. É necessário entender que a exposição nunca é conhecida à partida e pode ser incerta, e isto serve para afirmar que podemos estar em constante relação com materiais do ar que não conseguimos representar, e desta forma a exposição torna-se numa vulnerabilidade e numa condição existencial, seja pointing and naming a red forest ou plunging na erva do local. Estes atos não podem ser pensados como relações iniciais entre paisagem e temas incorporados. Resumindo, ao assumirmos que existe uma exposição inevitável, isto obriga a uma rejeição dos modelos anteriores de unificação entre sujeito e paisagem, que evidencia o sujeito como aquele que inicia as relações com o meio ambiente. Muito obrigada, Bruno. Passamos agora a vez à nossa próxima convidada, Beatriz. Boa tarde a todos. Desde já queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje neste programa e debater um assunto e um tema tão importante como é Chernobyl. Gostava ainda de começar dizendo que este modelo de plugging de Merleau-Ponty é demasiado solipsístico e focado no sujeito, porque é a ação do sujeito que o unifica com o mundo. Explicando-me um pouquinho melhor sobre o que é este termo de solipsismo, é a concepção filosófica que defende que, para além de nós, apenas existem as nossas experiências. Esta teoria apenas reconhece a existência do sujeito pensante e das suas sensações. Uma vez que no plugging é dito que existe uma unificação iniciada pelo sujeito com o mundo, isso leva-nos à ligação com o termo de solipsismo. Isto é, esta unificação por parte do sujeito leva a acreditar que este necessita desta experiência de unificação com o mundo para alcançar o conhecimento. No fundo, o solipsismo e o plugging acabam por se unir, uma vez que em ambos é necessário esta sensação e ir além do limite do nosso corpo. Ou seja, é como se a nossa experiência com a humanidade, com a natureza, ou seja, com o exterior, fosse muito importante. Este modelo também pode ser visto como tendo um foco principal no sujeito, uma vez que para haver esta unificação com o mundo, temos que ter em conta toda a envolvente externa, rejeitando assim o modelo de touching touched. Por exemplo, dois indivíduos que apertem as mãos, de acordo com este modelo de touching touched, as mãos são simultaneamente sujeitas, ou seja, o termo touched, e objeto, ou seja, that is touched, o objeto que é tocado. A mão que toca em outros elementos que têm uma existência física torna-se, de certa forma, um deles. A ideia de Merleau-Ponty é usar este modelo que envolve o toque, a visão e sentir outras coisas para além de nós mesmos, rejeitando assim a distância e o solipsismo. Já para Irigaray, o modelo do touching touched não é algo recíproco, mas sim uma apropriação ou propriedade. O corpo como sujeito deixa de ser parte do suporte da vida, ou seja, do campo biológico, e passa a ser o elemento central, ou seja, o corpo social, material, simbólico, etc. Ou seja, no fundo vamos ter aqui um género de uma dupla capacidade, ou seja, como se cada humano fosse dois, tendo assim a capacidade intelectual e emocional e a capacidade física. No caso da radiação, existe um processo complexo e paradoxal, pois a forma como interagimos pode ser um perigo para com o corpo. Assim sendo, o ver deixa de ser, digamos, considerado apenas como olhar para e passa a ser entendido como a maneira como olhamos, ou seja, neste caso através do toque e as sensibilidades e materiais com que vemos. Muito obrigada, Beatriz. Cláudia, creio que gostava de falar um pouco sobre uma teoria apresentada neste artigo, correto? Sim, correto. Gostaria de apresentar o modelo Passivity. Esta é uma teoria com o objetivo de corrigir as falhas dos modelos anteriores.
Referindo ao artigo estudado, Irigaray argumenta que a visão requer os materiais do ar como meio, uma vez que o mundo não é algo vazio e há sempre materiais do ar presentes, dando como exemplo a luz, o ar, a radiação, entre outros. Através do modelo de Morley-Ponty, Irigaray constata que ver é de certa forma ativo e o visto é parcialmente passivo por este corresponder a ser tocado por algo ou por alguém. Em resposta aos fenómenos de paisagem baseados no modelo Touching Touched, a exposição requer que reconheçamos que não é o sujeito que inicia o processo de tocar, visto que o mundo está cheio de materiais do ar, mas sim a radiação, no caso deste artigo, uma vez que nos contamina através do toque. Anteriormente, referimos que no solipsismo a unificação estava muito dependente do sujeito e, por isso, o modelo de Plunging estava muito focado nele próprio. Através do Passivity, requer-se o conhecimento dos materiais do ar e da paisagem como ambiente principal, tornando o sujeito passivo como elemento secundário. Assim, o sujeito exposto é sempre passivo, mas, em vez de assumirmos a passividade como uma ação não deliberada, Harrison argumenta que a passividade deve ser entendida como pré-condição essencial, uma vez que o sujeito é tocado antes de ter capacidades para o entender. A nós, o que importa entender é a maneira de como percebemos as pré-condições e os fundamentos da unificação entre sujeito, paisagens e outros. Assim sendo, a exposição reconhece o sujeito, mais precisamente como um elemento passivo na sua atividade. Muito obrigada, Cláudia, e obrigada aos restantes pelas opiniões e apresentações neste debate. Gostaria agora de dar a palavra à Alexandra, de modo a explicarmos melhor a exposição como modelo. O modelo da exposição neste artigo que temos estado a abordar durante o programa de hoje é retratado por 3 autores, e este nomeia uma relação com o mundo. O conceito de exposição tem sido usado para descrever a relação com o outro, sendo que neste caso a exposição acontece quando o sujeito está a ser exposto à radioatividade em Chernobyl. Inicialmente, o Willy aborda a exposição referindo-se a Memorial Banks, que demonstram a ausência do outro e não se sente a sua presença, implicando assim uma exposição à externalidade e à alteridade. A série de Chernobyl gerou grande empatia por parte das pessoas e fez com que muita gente quisesse prestar tributo em memória do que aconteceu. No fundo, toda esta procura que cresceu exponencialmente por parte dos viajantes à volta de Chernobyl deve-se, entre outras razões, pelo facto de Chernobyl ser um exemplo de Memorial Banks. As pessoas podem então mostrar o seu respeito e empatia por toda a tragédia que aconteceu, onde milhares de pessoas morreram, resultando no desaparecimento da cidade de Pripyat. Esta situação originou a que, na atualidade, as pessoas, quando visitam Chernobyl, fiquem expostas à realidade presente. Uma segunda abordagem é a de Harrison, que se baseia na passividade, na qual acontece uma abertura ao radical e uma exposição ao outro antes da consciência, admitindo assim que a exposição é uma relação pré-reflexiva, ou seja, anterior à própria reflexão da consciência do indivíduo. Podemos ver que, segundo Simpson, a noção do conceito nós é resultado da relação que temos com os outros, e não através de um ponto de vista egocêntrico, no qual o nós não é apenas uma coleção de indivíduos ou um todo anónimo. Esta relação é pré-subjetiva, o que significa que o eu consciente, reflexivo e subjetivo não é a base conceitual da relação. Assim sendo, estas 3 abordagens afirmam que o corpo do sujeito existe apenas devido às suas relações com o mundo. Esta relação assenta então em conceitos como a ausência, distância e retreinamento, na qual não existe a consciência do eu e do mundo, ou seja, a pessoa exposta nunca é conscientemente a razão da exposição. Constatamos também que a radiação não tem uma existência material ou física, sendo que não é possível caracterizá-la, pois não a vemos. Desta forma, os testemunhos têm como função materializar, por assim dizer, o que não vemos, tendo, no entanto, consequências na nossa pessoa a quando expostos. Assim, a exposição oferece uma linguagem alternativa, o excesso. Além disso, a radiação ultrapassa as nossas capacidades perceptivas, representacionais e corporais, uma vez que esta não é visível, tocável nem sentida. Neste sentido, a vulnerabilidade surge agora como uma relação entre o eu e o mundo mais preocupante e ameaçadora. Obrigado pela explicação, Alexandra. Outra característica é a vulnerabilidade. Bruno, será que nos podia falar um pouco sobre isto? Claro que sim. Voltando então agora à descrição da visita, podemos observar que durante o decorrer desta, os visitantes começaram a hesitar tocar nas coisas ao seu redor, com medo da possibilidade de estarem contaminadas com radiação. Com isto surge assim um novo distanciamento, onde agora este distanciamento é entre o espectador e o espetáculo, porque agora são os visitantes que promovem a autoprivação do toque, mostrando assim um novo conceito introduzido no artigo, que é a vulnerabilidade. Esta é uma característica do ser humano, que acontece inconscientemente logo no início da viagem,
uma vez que a vulnerabilidade está presente no ser humano e não é uma característica individual, mas sim uma característica coletiva. Ou seja, ao longo deste artigo, os viajantes são vulneráveis e constantemente expostos ao que estamos a estudar neste artigo, que é a radiação. No fundo, foi esta que originou toda esta tragédia em Chernobyl e, consequentemente, é o que hoje em dia motiva os turistas a visitar este local. É o contacto com o perigo, a tragédia, o passado obscuro. Assim podemos ver que, enquanto na exposição a relação entre o sujeito e o objeto é fundamentalmente passiva, uma vez que somos expostos a um ambiente sem consciência, na vulnerabilidade o sujeito tem consciência dessa exposição e por essa razão priva-se do toque, provocando assim um distanciamento. Por falar nisso, eu agora gostava de abordar um tema sobre a relação entre aquilo que existe, mas não se vê. No fundo, falar um pouco sobre aquilo que nós temos vindo a debater ao longo do nosso programa, que é a radiação. Eu fiz uma pequena pesquisa à parte para o programa de hoje, onde percebi que a fenomenologia surge na filosofia como a experiência que a consciência tem no mundo, ou seja, entre aquilo que nós, sujeito, vemos e aquilo que nos é mostrado, explicando como é que a nossa mente posiciona o nosso pensamento para determinado objeto ou à realidade. Porém, é necessário ainda perceber que a consciência não é passiva, ou seja, ela não compreende a existência de um objeto apenas porque sim ou porque ele está acabado. É necessário dar uma justificação, uma razão, mas participando da existência desses objetos, como é claro. Para alguns autores, estes defendem ainda que um objeto só existe se houver um sujeito que o perceba. Ou seja, vou exemplificar. Se uma árvore cair numa floresta e não existir ninguém que esteja lá a vê-la cair visualmente, ou seja, a presenciar aquele facto, é como se aquilo nunca tivesse acontecido. O mesmo acontece com a radiação, que esta, no fundo, acaba por assombrar todos estes modelos que temos vindo a debater hoje aqui no nosso programa. Porque, como a radiação não se vê e as pessoas não conseguem vê-la, então como é que nós podemos fazer a pergunta como é que a radiação é um objeto? Neste sentido, para Irigaray, este defende e reconhece o conceito do dualismo, ou seja, que a relação entre a diferença do outro, a radiação, enquanto outro diferente, e que também é possível estabelecer uma relação intersubjetiva, ou seja, uma relação entre dois sujeitos. Concluindo, o corpo não pode ser reduzido à sua experiência, neste caso da radiação, porque ele não deixa de existir visualmente, nem é capaz de sair da experimentação, porque uma vez sujeito à radiação, é impossível sair desta, uma vez que o sujeito é vulnerável corporalmente. Muito obrigada, Bruno e Beatriz. Certeza que lá em casa perceberam. Cláudia, tem algo a acrescentar sobre o final deste artigo? Já a chegar ao fim da análise do artigo, coincide com o final da visita, os turistas regressam ao principal posto de controle na fronteira da zona, onde foram direcionados para um pequeno prédio que contém um banco de scanners corporais. Cada uma das pessoas passou pelos scanners, adotando a postura conforme as instruções dadas, no qual uma pequena luz surge considerando-os seguros. Existe uma desconfiança por parte dos indivíduos se devem ou não confiar nestas máquinas desatualizadas com pouco feedback. Assim sendo, a exposição existe e reconhece a radiação como algo excessivo das nossas capacidades corporais, isto é, algo que vai para além da nossa compreensão visual e perceptiva, pois não a sentimos nem a vemos. Podemos dizer, primeiramente, que a exposição é a experiência referente a todos os sentidos, ou seja, estamos constantemente expostos devido aos diferentes papéis que desempenhamos, e que é uma condição existencial compartilhada e socialmente induzida, requerendo o reconhecimento da passividade e vulnerabilidade fundamental. Não é apenas um só ser que é vulnerável à radiação, mas sim todos nós. Em segundo lugar, a exposição requer que entendamos as materialidades e forças como excessivas. Estas não se retiram nem existem como uma presença ausente. No caso da visita relatada neste artigo, queria realçar a importância da noção da exposição do perigo à radiação, destacando que os guias, de forma a contornar esta exposição, trabalham menos dias por semana. Atualmente, também podemos constatar que as pessoas que vão a Chernobyl se deslocam por razões distintas, como as características da época em que estamos inseridos, o mundo em que vivemos e tudo o que nos influencia nos dias de hoje, como os mídia, séries ou filmes, como é o caso da série de Chernobyl. Por hoje é tudo no nosso programa. Obrigada a todos os nossos convidados e voltamos na próxima segunda com mais um Descobertas e Aventuras. Fique desse lado.